Olá, boa tarde. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Para marcar a data, o Conselho Nacional de Justiça realiza um seminário sobre o assunto. A ideia é avaliar a efetividade na aplicação da lei e debater também os desafios enfrentados em tempos de pandemia. Os 30 anos do ECA é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. No Distrito Federal, o estudante picado por cobra deixa a UTI. A polícia investiga a existência de suposta rede de tráfico de animais silvestres. As mudanças no calendário eleitoral de julho por causa da pandemia. Ano atípico, eleições em novas datas e novos prazos eleitorais. E ainda, Ministério Público Federal recomenda ao Ministério da Economia medidas para dar mais transparência a gastos para combater a Covid-19. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai encaminhar à Polícia Federal 8 estojos de fuzil de calibre 5,56 encontrados no quintal da casa, onde o adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi baleado em uma operação policial no complexo de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. O fato ocorreu em maio deste ano. O material encontrado será comparado com os estojos de 3 fuzis do mesmo calibre que estavam com os policiais civis que invadiram a casa do adolescente. E na data em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, o Conselho Nacional de Justiça, órgãos dos poderes executivo e legislativo, entidades ligadas ao tema e representantes da sociedade civil participam virtualmente de um congresso. O objetivo é avaliar a aplicação de artigos na efetiva proteção de crianças e adolescentes e também debater sobre os novos desafios enfrentados para reduzir violações de direitos, especialmente em momentos como o que vivenciamos com a pandemia da Covid-19. O encontro vai até amanhã. O ECA definiu a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e reconheceu a condição peculiar de desenvolvimento em que se encontram, reforçando a necessidade de prioridade absoluta na proteção de seus direitos, como o dever da família, da sociedade e do Estado. O Brasil conta com mais de 69 bilhões de crianças e adolescentes. O estudo Cenário da Infância e da Adolescência aponta que, em 2018, 46% das crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos viviam em condições domiciliar de baixa renda. 4,1% das crianças de 0 a 5 anos viviam em situação de desnutrição e mais de 1,3 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. O estudo ainda destaca que 9.800 mortes por homicídios em 2018 foram cometidos contra crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade e que 4 em cada 5 vítimas eram negras. Já em relação aos homicídios cometidos em intervenções legais, 27,2% foram de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Na abertura do Congresso, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal destacou que cresceu o número de processos judiciais envolvendo menores, a maior parte deles durante o isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitas crianças e adolescentes são diariamente vítimas de violência. Dados divulgados no painel Justiça em Número, disponível na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, revelam que somente em 2019 começaram no Poder Judiciário mais de 78 mil novos processos relativos a crimes de violência cometidos contra criança e adolescente. Esse triste e preocupante quadro se agravou com a pandemia da Covid-19. O relatório de status global na prevenção da violência contra crianças, publicado recentemente pela OMS, Organização Mundial de Saúde, mostrou que, durante a pandemia, ocorreu o aumento da violação de direitos, das quais são exemplos a imposição de maus-tratos, o abuso e a exploração sexual, o aliciamento digital para fins de disseminação de material sexual, entre outros. O Congresso Digital 30 anos do ECA está sendo transmitido pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. Nesses 2 dias de evento, vão ser abordados temas de saúde mental, medidas protetivas e violação de direitos.
A ideia é que a discussão ajude na elaboração de novas políticas públicas para o setor. O ECA veio para melhorar, para considerar, para ter em conta uma quantidade enorme de almas, jovens, pequenos, de crianças e adolescentes que habitam este país. Por isso, é talvez um diploma que tem um impacto social dos maiores. E por ter esse impacto, que é na adoção, que é no trato das políticas relativas aos menores, merece ser festejado e prestigiado. O grande objetivo de todos nós é reconhecer que ainda há muito por ser feito e este evento, e parabenizo todos os órgãos e instituições envolvidas na sua organização, é um marco importante para nós avançarmos nessas políticas públicas. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a juíza de direito aposentada lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dora Martins. Olá, doutora Dora, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para participar deste dia tão importante para a causa das crianças e dos adolescentes do Brasil. Bom, 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, qual o balanço que a senhora faz do ponto de vista de avanços de direitos e garantias para as crianças e o adolescente? 30 anos é um grande marco, né? Mas a gente pode pensar que todos os anos, desde que a gente comemora a existência do ECA, do bendito ECA, a gente sempre tem uma fala de dizer, temos avanços, mas precisamos avançar. Passamos 30 anos e continuamos dentro de uma perspectiva muito preocupante, a partir da qual nós reconhecemos que temos muito por fazer e muito por proteger ainda todos os direitos e todas as garantias aos direitos das crianças e dos adolescentes. É evidente que nesses 30 anos o ECA cumpriu um papel fundamental. O primeiro dele foi trazer a criança e o adolescente do lugar de objeto, de coisa cuidada, para lugar de sujeito de direitos, que envolve toda uma gama de ações que o Estado, a sociedade, a família tem que fazer para garantir esses direitos. Isso provocou muita transformação, produziu criança com direito à escola, criança com direito à saúde, diminuiu bastante, como foram falados alguns dados agora, aí a questão da pobreza, da miséria, mas fato é que chegamos no século XXI, com 30 anos de ECA, sendo necessário fazermos um grande meia-culpa. Há muito que aplicar o ECA, que é uma grande ferramenta, a fazer um bom uso dele e, principalmente, a partir do Estado, do governo, do Executivo, a obrigação de reconhecer que sem dinheiro não se faz ação pública, política nenhuma. E o orçamento que é voltado para a causa da criança ainda é uma grande questão a ser discutida pela sociedade e pelos agentes todos que atuam nessa área. Nós precisamos de um orçamento voltado efetivamente para toda essa gama de problematização da infância, desde a questão da educação, da saúde, da questão do aprimoramento dos conselhos tutelares, que é um órgão importantíssimo na garantia de direitos, e dessa manutenção dessa rede de proteção que é o sistema de garantias de direitos. Então, o maior entrave, digamos assim, hoje, investimentos, não só financeiros, recursos, mas para dar efetividade, precisamos também de políticas públicas nessa área. Porque para você fazer uma política pública e fazer essa política pública funcionar, você precisa ter um orçamento, uma previsão orçamentária, uma aplicação correta dessa gama de valores, não é? Então, isso ainda é algo incerto dentro dessa área, né? Por exemplo, esse projeto que foi feito da primeira infância, que é importantíssimo, não há dúvida, eu aprendi há poucos minutos assistindo ao Congresso que foi voltada para ela quase que 86% de todo o orçamento e ficou 13% apenas para toda a outra parte da infância, que é importantíssimo. Você tem que preparar conselhos tutelares, você tem que manter e criar mais espaços para as crianças que estão, os adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade ou de conflito com a lei. Então, há muitos universos aí a serem cuidados, né? E nem sempre o orçamento é bem colocado. Então, eu vejo assim que a gente tem boa vontade, a gente tem desejos, mas se não houver um desejo
político e público de colocar em ação uma máquina em prol da criança e do adolescente, nós vamos continuar com índices abjetos de crianças em estado sem escola, índices terríveis de crianças mortas, de adolescentes mortos. Então, nós não temos muito a comemorar hoje, eu acho que nós temos que aproveitar esse dia para fazer uma profunda reflexão. E nós, eu digo nós, é Poder Judiciário, é sociedade civil, é Poder Executivo, Poder Legislativo, há muita gente trabalhando de uma forma muito efetiva. Eu acho que quem tiver curiosidade de assistir um pouquinho o Congresso, há falas ali muito interessantes, mas a verdade é que precisamos fazer muito mais e com mais eficiência. Quer dizer, é um dia realmente de reflexão, né? E com essa fala tão importante que nos provoca a refletir cada vez mais sobre essa matéria, com você ao vivo aqui, encerra a sua participação. O assunto renderia aqui um programa inteiro, né, doutora Dora? Mas, infelizmente, o tempo é curto. Boa tarde para a senhora mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. E há cerca de um ano, o Conselho Nacional de Justiça celebrou o Pacto Nacional da Primeira Infância com diversas entidades federais para fortalecer ações voltadas a crianças de 0 a 6 anos de idade. O conselheiro Richard Kim, que é juiz auxiliar da presidência do CNJ, fala sobre o que tem sido feito desde então. Nós estamos realizando diagnósticos, seminários, disseminação de boas práticas e também buscando a capacitação de mais de 25 mil profissionais na área do direito, psicologia, saúde, assistência social, a fim de que nossas crianças tenham um futuro melhor. E sentença em mandado de segurança coletivo alcança militar que só aderiu à associação depois do ajuizamento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Sentença em mandado de segurança coletiva alcança militar que só aderiu à associação depois do ajuizamento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um bombeiro da antiga corporação do Distrito Federal, que na época ficava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Na origem, houve uma sentença coletiva favorável ao mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio, para garantir extensão de vantagem pecuniária especial aos servidores conhecidos como remanescentes do Distrito Federal, que eram anteriores à mudança da capital para Brasília. A União alegou, entre outros pontos, que o servidor não tinha legitimidade para executar a sentença, porque o direito estaria reservado aos interesses dos que pertencem à associação e que o recorrente não era membro na data do ajuizamento. Mas o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, destacou que a jurisprudência do tribunal considera o mandado de segurança coletivo uma hipótese de substituição processual e que, por isso, a associação não precisou apresentar autorização dos representados ou lista com o nome deles para realizar a defesa dos direitos alheios. Os ministros da segunda turma entenderam por unanimidade que o fato de não fazer parte da associação no momento da propositura da ação não retira a legitimidade do servidor de ser alcançado individualmente. O estudante Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, deixou a UTI de um hospital particular aqui em Brasília. O rapaz estava internado desde a semana passada, quando foi picado por uma cobra naja. Depois que ele foi levado para o hospital, outras cobras foram apreendidas. Agora a polícia investiga uma suposta rede de tráfico de animais. A cobra naja, originária de países asiáticos, não era a única que pertencia ao estudante, segundo a polícia. Nesse fim de semana, policiais encontraram mais uma serpente. Segundo as investigações, o imóvel é do pai de um amigo de Pedro Henrique. Na semana passada, a polícia localizou outras 16 cobras em Planaltina, a 60 quilômetros da capital. Os animais pertenciam a Pedro e a amigos dele. A quantidade de animais e as espécies originárias de países dos continentes africano e asiático, além do Brasil, fizeram a polícia rapidamente suspeitar de uma rede de tráfico de animais silvestres. Uma investigação foi aberta para apurar se os envolvidos cometeram os crimes de maus-tratos, manutenção de animais silvestres em cativeiro e criação de animais vindos de outros países aqui no Brasil. As cobras foram levadas para o zoológico de Brasília. O diretor de répteis do zoo explica que o fato de não ser originária do Brasil faz com que a naja seja ainda mais perigosa. Ela é uma espécie perigosa, sim, por causa do veneno dela, que está entre as serpentes mais venenosas do mundo. E pela peculiaridade, a gente não tem o soro mais aqui em território nacional,
essa serpente apresenta um nível de perigo elevado. Devido a isso, todos os protocolos que foram adotados aqui dentro do zoo são baseados nos protocolos mais avançados no quesito de segurança. Os estudantes e outras pessoas que sejam identificadas como integrantes do esquema também podem responder por tráfico de animais silvestres. O subcomandante da Polícia Ambiental do Distrito Federal explica que a criação de animais exóticos em casa não é proibida, mas deve seguir o que determina a legislação ambiental. Há estabelecimentos regulares onde as pessoas podem efetuar a compra desses animais para pet, para fins de pet, exóticos ou silvestres, tá certo? É só ver lá no local, ver se tem as autorizações e efetuar a compra e exigir a nota fiscal. Bom, e na sexta-feira, após uma denúncia anônima, a polícia também apreendeu 3 tubarões que estavam em uma casa em Vicente Pires, que fica a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Bom, como nós vimos agora na reportagem, a polícia investiga a existência de um tráfico de animais silvestres. Para falar sobre a legislação que trata do assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Nelson Buganza. Doutor Buganza, muito obrigada por participar mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, viu, Rafaela? Eu que agradeço, né? Falar com os telespectadores, né? Bom, tráfico à disposição aí para as perguntas e as possíveis dúvidas acerca desse caso, que é um caso extremamente grave, tá? Para a sociedade, tá? Um caso que me parece que é comum, né? Infelizmente, são mais comuns esses casos do que a gente imaginava. Agora, a cobra-naja, tubarões, trouxe à tona tudo isso, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que caracteriza o tráfico de animais. Olha, deixa eu explicar para você uma coisa que é muito importante. Existe uma instrução normativa, número 7, do IBAMA. Essa instrução normativa é ela que normativa os criadouros dessas espécies exóticas, tá? E ela é exótica porque ela não existe em território nacional. Então, o que aconteceu? Eles, além do tráfico, eles fizeram essa introdução. Então, eles vão responder tanto pelo artigo 29, que é o tráfico efetivamente de animais exóticos, como também pelo crime do artigo 31 da Lei 9.605, de 1998, que são as leis que tratam dos crimes ambientais. Ou seja, então, é mais grave ainda por essa peculiaridade que o senhor explicou? Sim, é mais grave ainda. Essa pena, apesar de ser uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ela pode ser aplicada em função desse crime continuado, vamos por assim dizer, né? Ela pode ser aplicada até o triplo, certo? E com um detalhe também, tá? Esse caso, ele detém outros contornos. Haviam caixas, por exemplo, que estavam com a expressão CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, ou seja, com certeza terão outros contornos, tá? Enfim, agora, essa instrução normativa, ela tem que ser seguida à risca, e pelo visto não foi. Então, há aí um vácuo do poder público, porque o que acontece? É muito importante essa situação que eu vou colocar aqui. Ao você introduzir uma espécie exótica num ecossistema que não é o dele, isso pode desestruturar totalmente o ecossistema brasileiro, certo? Então, denota-se um perigo muito grave nessa, vamos dizer assim, nessa introdução de animais que não existem no nosso país. A cobra-naja é um exemplo, né? Bem significativo. Sim, é um exemplo bem significativo. Ela pode muito bem tanto matar outras espécies de animais brasileiros em extinção e até produzir aí um grave dano ao próprio ecossistema brasileiro. Doutor Buganza, esse jovem tem 22 anos que foi picado pela cobra. A partir daí, nós descobrimos, né, uma grande rede, outras pessoas envolvidas. Agora, se tiver menor ali nesse grupo, a responsabilidade é desse adolescente? Passa para os pais? Como é que fica essa questão? Sim, veja bem, o crime, ele é a última ratio, que a gente chama de a última ratio. Não, os pais,
eles serão responsabilizados se eles estiverem guardando esses animais também. Agora, se houverem menores, tanto aqueles maiores responderão pelo crime, né, em função dos menores, né, no caso aí. Agora, o que acontece? Só vai responder aquele que estiver guardando a coisa e responder criminalmente, tá? Quer dizer, os pais também, né? Os pais estão vendo o que está acontecendo, então fica aí o alerta, né? Se estiverem guardando esses animais, como parece que havia um deles aí guardando, ele também vai responder por isso daí. Doutor Nelson Buganza, o assunto rende, né? Mais uma vez, uma pauta aí que a gente poderia ficar conversando um tempão, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigada mais uma vez pelas orientações, pela participação. Eu te agradeço, viu, Rafaela, tá? Estou aí à disposição, tá? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir, confira como fica o calendário eleitoral com as modificações em função da pandemia. É já já. Tem gente que quer mudar a Constituição, diz que a Constituição é um problema, que atrapalha o desenvolvimento, que assegura direitos demais. Mas será que é isso mesmo? Será que o problema não é a falta do cumprimento da Constituição? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, recomendação com medidas para garantir maior transparência e permitir a fiscalização mais eficiente dos recursos federais destinados ao combate à Covid-19. Elaborado pelo Ministério Público Federal em Pernambuco, o documento lista uma série de medidas para tornar mais transparente sistemas como o Comprasnet, que é utilizado em licitações e compras públicas para fiscalizar os gastos com saúde. Nesse texto, o Ministério Público reforça que neste ano já foram usados 138 bilhões de reais em saúde pública no Brasil. E desse total, 70% foram repassados a estados, municípios e o Distrito Federal. A previsão de gasto adicional da União para o enfrentamento da Covid-19 já atingiu 404 bilhões de reais. Por isso, segundo o MPF, a importância de assegurar a transparência e o controle da aplicação dos recursos. E com o adiamento das eleições municipais por causa da pandemia, os prazos eleitorais do mês de julho também foram adiados. Confira agora como fica o calendário eleitoral. Ano atípico, eleições em novas datas e novos prazos eleitorais. São muitas mudanças, mas todas com foco na saúde dos eleitores, que vão às urnas no dia 15 de novembro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Com o adiamento das eleições municipais, as etapas do processo eleitoral previstas para o mês de julho também foram prorrogadas por 42 dias. Confira algumas delas. A partir de 15 de agosto, ficam proibidos o comparecimento de qualquer candidato à inauguração de obra pública e a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. A partir de 18 de agosto até 16 de setembro, o juiz eleitoral nomeará os membros das mesas receptoras e o pessoal de apoio logístico dos locais de votação para o primeiro turno e eventual segundo turno. De 25 de agosto a 1º de outubro, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para votar em outra seção ou local de votação do município dele. Também nesse período, será possível fazer a transferência de eleitores para seções instaladas especificamente para o voto dos presos provisórios e adolescentes internados. A partir de 27 de agosto até 26 de setembro, bem como nos 3 dias que antecedem as eleições, o TSE poderá divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado com até 10 minutos diários de duração, requisitados às emissoras de rádio e de televisão, sejam contínuos ou não. Eles podem ser somados e usados em dias espaçados.
O TSE também pode ceder parte desse tempo para ser usado por tribunais regionais eleitorais. De 31 de agosto a 16 de setembro, as convenções partidárias serão realizadas. Os partidos poderão usar formato virtual para escolher os candidatos e a formação de coligações majoritárias. Você pode conferir outros eventos que estavam previstos para o mês de julho e as respectivas novas datas no portal do TSE. As demais etapas, que tinham como referência a data antiga das eleições, agora terão novos prazos, mas com base em uma resolução que precisa ser aprovada pelo plenário do TSE em agosto, quando retornam às sessões plenárias. A alteração na data do primeiro turno, lembrando, marcado para 15 de novembro, e do segundo nos municípios em que houver necessidade em 29 de novembro, foi feita por uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional. O adiamento ocorreu após sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, que ouviu especialistas em saúde. Todos defenderam a necessidade de postergar o pleito para evitar a disseminação do novo coronavírus. Para reforçar a segurança à saúde dos eleitores e dos profissionais escalados para trabalharem nas eleições municipais, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, também busca a doação de equipamentos de proteção, como máscaras, álcool em gel e luvas. No dia da votação, também vai haver marcadores de distanciamento social nos locais de votação. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.